Dando continuidade na primeira parte, nós falaremos agora do portfólio reflexivo, que é um instrumento de avaliação. Então, por definição, o produto final da disciplina PEI será a elaboração de um portfólio reflexivo que deverá apresentar uma experiência vivenciada em situação real, visando estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. Deverá ser desenvolvido no formato de apresentação, como está sendo essa daqui agora, né? Formato de slides no PowerPoint, ou utilizando ferramentas digitais, né? Google Slides, por exemplo. A entrega da primeira etapa do portfólio reflexivo, ou seja, introdução, problema, objetivo e metodologia. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa vai ser a apresentação e entrega da versão final, que vai ocorrer, né, ao término do primeiro e do segundo bimestres, respectivamente. Bom, o portfólio reflexivo, ele tem esse formato, né, no formato de apresentação de slides. Então, ele tem que apresentar o título lá dele, né, portfólio da disciplina Prática de Extensão Interdisciplinar PEI, do curso de Engenharia Mecânica, e aí entra o nome dos componentes, né, de 6 a 8 componentes da equipe. Então, vocês vão colocar em ordem alfabética o nome dos alunos que compõem a equipe de vocês. Cidade Serra e o ano 2020. Ok? Esse é o formato. Não é para utilizar o emblema da Multivix, não precisa colocar mais informações do que essas que estão contidas, tá? Então, vamos ser bastante objetivos, bastante sucintos na apresentação do portfólio, tá ok? O segundo slide, a gente já começa com a introdução, que serão as apresentações, tá? A primeira apresentação da equipe de trabalho, pode ser que não caiba tudo num slide só, não tem problema, né? Pode ser em mais slides. Então, a apresentação da equipe de trabalho, né? Cada componente da equipe precisa fazer a apresentação de forma individual. Então, quem são essas pessoas, de onde vem a trajetória acadêmica e profissional? Eu costumo dizer que seria interessante vocês colocarem assim, né? Técnico em automação, técnico em eletrotécnica, em mecânica, estudante do curso de engenharia mecânica da Multivix Serra, enfim, faça de forma resumida, né, como é a trajetória, né, de vocês, tanto acadêmica quanto profissional. Inserir fotos de cada componente da equipe. Essa na atual conjuntura vai ser complicado, gente, né, vocês conseguirem tirar uma foto de todos reunidos. Então, eu acredito que uma montagem seja mais viável, tá ok? Depois da apresentação da equipe de trabalho, vocês vão apresentar as expectativas iniciais em relação à disciplina. Pode ser a expectativa do grupo inteiro, da equipe, não necessariamente de cada um dos componentes. E, para finalizar a introdução, vai ser a apresentação do tema, considerando as questões norteadoras. Lembrando que o tema é sustentabilidade. Então, a apresentação do tema deverá ser realizada por cada equipe, buscando mostrar o entendimento da temática central, que é sustentabilidade, né, proposta para o período. A explicação deverá ser embasada na literatura da área. Então, podem colocar referências bibliográficas aqui sobre sustentabilidade para poder embasar o trabalho de vocês. Bom, o segundo item, né, então o primeiro era introdução, o segundo é o problema. Então, o problema será a questão que se deve buscar resolver por meio da intervenção local. O problema deverá ser claro e preciso, delimitado, empírico e passível de solução dentro dos critérios metodológicos. O que significa isso? De novo, os estudantes de engenharia sendo engenheirandos, né? Vocês precisam deixar muito claro, de forma objetiva, qual é o problema, delimitando, ou seja, eu não posso colocar uma situação muito genérica. Então, eu preciso dizer quais são as limitações desse problema, porque esse problema, de repente, ele pode ser resolvido de uma etapa dele, e se vocês cursar, né, quem cursar disciplina PEI 2, 3, 4, 5, pode ser até que haja uma continuidade, né, com novas fases para a solução de um problema como um todo. Empírico, porque ele é experimental e passível de solução dentro de critérios metodológicos, porque não adianta a gente pegar um problema que seria muito interessante, por exemplo, o desenvolvimento de um teletransportador, mas, infelizmente, nós não temos tempo hábil para isso, né? E a ciência ainda não consegue nos ajudar, porque, na teoria, isso é factível, né? Dá para ser feito, mas nós, infelizmente, não temos como garantir a solução dentro dos critérios metodológicos. As questões norteadoras que foram apresentadas na primeira parte da aula, elas vão servir para direcionar
os passos para observar, para a observação do problema existente no cenário que foi escolhido pelo grupo. A pergunta-chave para a formulação do problema é: em que intervir? Então, é a pergunta que vocês deverão fazer quando vocês definirem qual será o título do trabalho de vocês. Então, vamos supor, eu vou usar um exemplo aqui, que é um problema que existe em relação à pizza portuguesa. Por quê? Quando a gente compra pizza portuguesa, principalmente se for delivery, né, se você pedir para entregar, muitas vezes a gente não sabe como é essa pizza. Não sabe a espessura da massa, se é fina, se é grossa, qual o diâmetro dela, se tem borda, se não tem, quais são os componentes do recheio dela, se o queijo fica por cima, se o queijo fica por baixo, quais os ingredientes que tem. Então, tem pizza portuguesa que tem pimentão, que tem presunto, que tem milho em lata, ervilha em lata, bacon, ovos, e tem outras que não tem. Então, o problema que existe nesse caso específico do exemplo é: a pizza portuguesa, ela pode ter vários tipos de massa, de recheio e a ordem que eles são colocados. Então, o problema é que acaba gerando insatisfação da pessoa que compra, porque ela não sabe, muitas vezes, qual o produto que ela vai receber. O terceiro item, né, dentro da primeira etapa, vai ser o objetivo. O objetivo é o que você vai fazer. Então, é a indicação daquilo que se pretende alcançar com a intervenção proposta. O objetivo constituirá a ação para conduzir ao tratamento da questão indicada no problema. A pergunta-chave para a formulação do objetivo é: para que intervir? Tem uma observaçãozinha ali, tá vendo? O objetivo sempre começa com verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo são aqueles que terminam com R. Então, intervir está no infinitivo, alcançar está no infinitivo, construir, analisar, executar, divulgar, desenvolver, são verbos no infinitivo que você pode utilizar dentro do seu objetivo. Então, utilizando a situação que a gente estava propondo, né, do exemplo, o meu objetivo seria padronizar, infinitivo, a pizza portuguesa. E aí depois eu posso abrir esse objetivo colocando objetivos mais específicos, né? Então, definir a espessura e o diâmetro da massa, definir também, né, os ingredientes, o recheio da pizza portuguesa, a quantidade também que deve ser colocada de cada um desses itens e especificar o modo de preparo dessa pizza. Então, isso tudo é o objetivo que você vai fazer no seu trabalho, ok? A metodologia ou plano de ação, ela é a última parte do seu trabalho, para a primeira etapa, que deve ser entregue no dia 27 de abril no portal do aluno. Não serão aceitas entregas por e-mail ou impressa, não será aceita. Então, vocês precisam entregar, né, o grupo precisa entregar no portal do aluno, no formato de slides ou portfólio reflexivo. Então, a última etapa, a da metodologia, ela vai concluir, então, a nota de vocês, né, do grupo, na primeira fase do trabalho todo. A metodologia será o conjunto de abordagens e técnicas e processos utilizados para resolver o problema indicado, ou seja, deverá descrever como a experiência será vivenciada. Deverá ser levado em consideração o objetivo a ser alcançado. A pergunta-chave para a formulação de metodologia é: como intervir? Porque metodologia vem de método. Método, como você vai fazer isso? Então, se a gente for pensar no exemplo que foi dado, né, até agora, que é a padronização da pizza portuguesa, na metodologia eu preciso explicar de forma detalhada como a pizza deve ser feita. Essa explicação deve ser tão detalhada, de forma que a pessoa que pegue, né, o seu trabalho, ele consiga reproduzir sem que você esteja presente. Então, é dessa forma que a gente tem que entender. É como se fosse uma receita de bolo. Na verdade, aqui vai ser uma receita de pizza, né? Então, você precisa explicar na metodologia como será feito o seu trabalho, mesmo que você não esteja presente. A pessoa deve ser capaz de ler o seu trabalho e reproduzir isso no segundo momento, sozinho. Então, no plano de ação, os seguintes aspectos devem ser abordados. O que será feito, ou seja, as etapas. Então, a gente, no caso da pizza portuguesa, a gente vai explicar lá, né, o que vai ser feito. Vai ser definido, né, o preparo da massa,
a ordem que os ingredientes serão colocados, enfim, você vai detalhar lá o que vai ser feito. A segunda parte é por que será feito. Então, você vai justificar, com base no problema diagnosticado, o motivo, né, de você fazer a padronização da pizza portuguesa, como a gente havia explicado anteriormente, a insatisfação do cliente, por exemplo, no nosso caso. Onde será feito? Aí eu vou colocar lá, na cozinha da minha casa, ou na pizzaria do meu amigo, no restaurante do outro, enfim, o endereço, contato e a descrição. O passo seguinte vai ser quando será feito. Esse quando, ele pode ser, você pode utilizar um cronograma. E aí dentro desse cronograma você coloca lá cada processo desse, né, o tempo, data e período que será realizado essa intervenção, por exemplo. Então, utilizando o nosso caso, né, da padronização da pizza portuguesa, como que a gente colocaria isso? Colocaria lá, a compra dos ingredientes leva tanto tempo. Depois, o preparo da massa leva lá quanto tempo? Né? Tem que deixar também claro que o preparo da massa tem que estar lá constando, por exemplo, o tempo que a massa precisa ficar descansando. Depois, o tempo que a massa tem que ser sovada. Aí depois, né, o tempo de preparo dos ingredientes que vão servir para recheio, porque tem que ralar o queijo, tem que picar e fritar o bacon, tem que cozinhar os ovos, tem que fatiar a cebola. Então, você precisa colocar cada etapa dessa, quanto tempo vai ser levado para poder, né, é necessário para realizar cada etapa dessa, a data e o período que deve ser feito. Por quem será feito? Então, cada sujeito envolvido, né, você pode utilizar um quadro também, então cada sujeito desse que está envolvido, você precisa descrever qual o papel dele, né, de cada um desses integrantes nessa intervenção. A gente chama de quadro porque o quadro não tem informações quantitativas, não tem números lá. Então você vai colocar lá, fulano de tal, vai ser responsável pela compra. Ciclano de tal, vai ser responsável pela produção da massa, fabricação da massa. O outro lá vai ser responsável por abrir a massa, colocar na espessura e no diâmetro necessário. O outro vai ser responsável por ralar o queijo e assim, né, você vai colocando lá cada integrante nesse quadro e a tarefa que ele vai desenvolver. E por último, como será feito. Aí você vai descrever realmente a receita da pizza, né? Explicando passo a passo. Então, você vai descrever como as ações de intervenção serão realizadas passo a passo, ou seja, os procedimentos que envolveram a experiência. Ou, nesse caso aqui, como ela não ocorreu ainda, os procedimentos que envolverão a experiência. Tá? Pode usar o verbo no futuro. E aí você precisa colocar lá, por exemplo, como essa massa vai ser feita. Então, coloca-se 2 xícaras de farinha de trigo, 1/4 de xícara de óleo, 3/4 de água, fermento biológico, a massa, bota sal, espera descansar tanto tempo. Você vai especificando de forma bem detalhada cada fase do seu processo, cada etapa desse processo. De forma que a pessoa que pegue o seu trabalho, ela leia e ela saiba como reproduzir isso, mesmo que ninguém esteja presente explicando, apenas lendo o que está escrito na sua metodologia, ok? Eu vou encerrar, então, essa primeira parte, que é a primeira etapa, que vai servir para a avaliação de vocês, do trabalho de vocês no primeiro bimestre, e no momento futuro eu vou gravar as outras aulas, né? Mas a partir do segundo bimestre, ok? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo portal, que eu acho que é o melhor instrumento, né? Porque a dúvida de uma equipe pode ser a dúvida de outra, e aí fica disponível lá para vocês. E vamos que vamos, tá ok? Boa sorte às equipes e qualquer coisa eu estou à disposição para auxiliar vocês. Um abraço.